Irmãos, hoje a palavra de Deus está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, nós vamos refletir, estudar sobre o jovem rico, tá? O título desse sermão é uma entrega total, esse é o nome que eu vou dar a esse sermão, e você já vai entender por quê. O jovem rico, versículo 17, em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros os primeiros. Amém. Esta palavra de Jesus diz no versículo 17: Pondo-se a caminho um homem, para o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, farei eu para ganhar a vida eterna? Esta mensagem tem por título entrega total, uma entrega sem reservas, entregar-se diante a Deus. Este homem, ele está indo para a presença de Jesus e ele se ajoelha. Para um judeu isso é coisa muito séria. Judeu não se ajoelha diante de homem nenhum. O ensino judaico não permite isso, não ensina isso. O judeu só se ajoelha diante de Deus e de ninguém mais. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha? Aonde o rei falou assim: se vocês não se prostrarem diante dessa imagem, eu vou mandar aquecer ainda mais a fornalha, 7 vezes mais, vou jogar vocês lá dentro. E eles falaram: nós não vamos nos prostrar. O Senhor pode jogar a gente lá dentro. Deus é Deus para nos livrar. Mas se Deus não nos livrar, nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem que o Senhor fez. Para um judeu, não dá, é inconcebível se ajoelhar diante de um homem. Então, esse homem, que ele mesmo afirma que desde a mocidade, ele diz no versículo 20, põe o versículo 20, porém respondendo disse-lhe: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Tem guardado o quê? Tenho guardado a palavra de Deus. Ele quis dizer o seguinte: ó Jesus, eu
estudo as Escrituras desde pequeno, eu conheço as Escrituras desde pequeno, eu fui ensinado nelas. Eu passei pela cerimônia dos judeus, chamado Bar Mitzvah, com 12 anos de idade. O pai e a mãe levam o filho lá na sinagoga, e lá na sinagoga, com 12 anos, ele passa por uma cerimônia religiosa, onde ele é emancipado espiritualmente, agora ele se torna responsável pela sua vida espiritual e responsável pelos seus pecados. Portanto, um menino de 12 anos, ele já conhecia muito bem as Escrituras, porque um menino judeu estudava as Escrituras dos 6 até os 10 anos, buscando decorar toda a Escritura. E uma vez que o menino, aos 10 anos, já tinha a Escritura decorada, a saber, a Torá, agora, dos 10 aos 14, eles discutiam as interpretações e as aplicações do texto. Portanto, um menino de 14 anos, judeu, já discutia a aplicação e interpretação da Torá, entendido da palavra. Por isso que Jesus, quando foi encontrado no templo, discutindo com os doutores da lei, os doutores da lei se admiraram com Jesus, com 12 anos, discutindo a palavra de Deus de uma forma tão profunda. É porque era normal. O que não era normal era saber tudo o que Jesus sabia. O que não era normal é conversar com um menino de 12 anos numa profundidade de conhecimento bíblico que Jesus tinha, que ninguém tinha. E Jesus nunca foi ensinado numa escola formal. O Espírito Santo foi derramado sobre ele sem medida, diz as Escrituras. Mas esse jovem aqui, não. Esse jovem aqui, esse homem aqui, ele foi um moço que ele aprendeu muito bem as sagradas letras desde a sua infância. Ele passou pelas cerimônias religiosas, ele passou pelo Bar Mitzvah, ele foi muito bem educado, ele conhecia muito bem a lei, ele sabia interpretá-la, ele sabia aplicá-la, mas ele ainda não tinha a palavra de Deus dentro dele. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Deus da palavra. Há uma diferença aí. Esse jovem, na verdade, este homem representa uma igreja dentro da igreja. Porque ele chega diante de Jesus e ele se ajoelha, e se ele foi bem ensinado, e Jesus já logo de cara diz assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E falou para ele: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e honra a tua mãe. Você sabe, Jesus falou. Você já sabe. Mas ele estava ali de joelhos diante de Jesus. Está parecendo que ele está se entregando completamente, não está? E outra coisa, ele não está entendendo que Jesus é Deus, já que um judeu não se ajoelha diante de homem nenhum. Ele não está entendendo aqui que o Cristo é o Messias? É a primeira vez, por acaso, que isso acontece, um homem se ajoelhar diante de Jesus e chamá-lo Senhor? E chamá-lo mestre? Não, não é. A palavra de Deus vai dizer sobre Jairo. Jairo também fez isso. Jairo era líder da sinagoga. Jairo conhecia mais ainda a palavra do que esse homem aqui. Só que Jairo estava com a sua filha doente. E a sua filha tinha 12 anos. E a sua filha estava morrendo. E Jesus estava libertando aquele endemoniado lá em Gadara. Lembram de um homem que tinha uma legião de demônios? Que estava lá em Gadara? Jesus estava libertando aquele homem. Jairo estava com a filha morrendo. Jesus estava do outro lado do lago. Jairo estava desse lado. O coração de Jairo estava apertado. E ele já tinha decidido uma coisa no seu coração: quando eu ver Jesus, eu vou me entregar completamente para ele. Porque ele é o único que pode resolver essa situação. Ele é o único que pode resolver esse problema. Ele é o único que pode fazer um milagre. Ele é o único que pode transformar a minha história, trazer a minha filha de volta. Jairo era líder da sinagoga. Jairo tinha muito para perder. E perdeu. Porque o líder da sinagoga se ajoelhar diante de Jesus, os fariseus queriam matar Jesus. Os saduceus, que conseguiam ser pior que os fariseus, porque os saduceus estavam muito bravos com Jesus, porque Jesus virou a mesa do templo,
e falou: não transformem a casa do meu pai num comércio, e pegou uma corda, fez de chicote, e foi para cima deles, e acabou com toda aquela bagunça. Tanto os fariseus quanto os saduceus queriam matar Jesus, porque Jesus estava colocando as coisas em ordem. E se qualquer líder de sinagoga que tivesse qualquer tipo de contato com Jesus, admiração por Jesus, aliança com Jesus, estava fora, estava excomungado da religião judaica. Pois bem, Jairo, quando vê Jesus descer do barquinho vindo de Gadara, imediatamente se ajoelha, igual esse homem aqui. Só que o coração de Jairo é um, o coração desse homem aqui é outro. Porque Jairo, vendo Jesus, se ajoelhou, se prostrou, a Bíblia diz, se prostrou. E diz: ah, Senhor, vem e me ajuda. E isso publicamente, isso na frente de todo mundo, com toda a igreja de Jairo vendo. E ele é o líder, ele é o pastor daquela igreja. E ele está de joelhos lá dizendo: Senhor Jesus, ou o Senhor vem comigo, ou não tem mais jeito para minha filha. Eu me entrego completamente. E outra coisa, não estou nem aí para a minha reputação. Eu estou preocupado é com a minha filha. O que vão pensar de mim e as consequências da minha atitude aqui com o Senhor, não importa. Eu vou perder meu título, eu vou perder a igreja, eu vou perder tudo, vou perder aquela sinagoga, mas a minha filha eu não perco. Vem comigo, Senhor. Esse homem aqui é diferente. Ele chega diante de Jesus e, ao invés de erguer um clamor, ele vai com uma palavra assim, diferente: bom mestre. E Jesus já dá um chega para lá nele, fala assim: ó, ninguém é bom, rapaz, só um, Deus. A ninguém chames bom, só Deus é bom. Ah, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele falou: você já sabe. Aí ele responde assim e retruca: mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde a minha adolescência. Eu sou crente, ele quis dizer, desde berço. Então Jesus vai fazer uma perguntinha para ele. E é essa perguntinha que Jesus vai fazer essa noite, para você também, e para mim também. E olha o que Jesus coloca diante dele. Versículo 21. E olhando para ele, o amou. Primeiro, irmãos, Jesus viu o coração daquele homem, e viu que o coração daquele homem não tinha verdade, viu que no coração daquele homem não tinha sinceridade, viu que no coração daquele homem não tinha entrega. Ele viu no coração daquele homem que aquele homem era um mero religioso, muito diferente de ser um discípulo. Um discípulo, ele quer implantar o reino de Deus na terra. Um discípulo, ele já entregou a sua vida a Cristo. Um discípulo já negou a si mesmo e já tomou a sua cruz. Um religioso não. O religioso é diferente. O religioso, ele está acostumado com ritos, com liturgias, com se relacionar com Deus através de programas, de cultos, mas de não ter intimidade com Deus. Mas Jesus, apesar de tudo isso, olhou bem para aquele homem e o amou. Irmãos, apesar das pessoas muitas vezes miseráveis que nós somos, que não entregamos para Deus tantas vezes aquilo que Ele nos pede, Ele nos ama. Jesus tinha todos os motivos para olhar para esse homem e dizer: seu hipócrita, seu mentiroso, seu falso, seu religioso, você está aqui querendo ganhar um ibope nas minhas costas, você está aqui posando de santo e de crente. Mas Jesus não fez isso. Sabe por quê? Porque Jesus é amor, e Jesus o olhou, e Jesus o amou. Quantas vezes eu e você fizemos coisas
desagradáveis a Deus. E Deus teria todos os motivos de olhar para nós e dizer assim: chega desse relacionamento de mentira, chega desse relacionamento aonde você não se entrega para mim, chega desse relacionamento onde você com as suas palavras diz que me ama, mas o seu coração está longe de mim. Mas o Senhor olha para ele e o ama, e conversa com ele, e diz a ele assim: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Naquele momento, Jesus vai no ponto. Que ponto? O ponto vulnerável, o ponto fraco. O lugar do coração daquele homem aonde estava o tesouro dele. E no caso deste homem aqui, o tesouro dele, a vida dele, o centro da vida dele é dinheiro. No caso deste homem. No nosso caso, não precisa ser isso. Algumas pessoas são tão apegadas a outras pessoas, por exemplo, que não conseguem largar relacionamentos para seguir a Deus. São tão apegadas à própria família, que não são capazes de romper vínculos com a família para servir a Deus. E Jesus disse: se você amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. E o próximo, como a você mesmo. Algumas pessoas, o problema não é dinheiro. Para algumas pessoas é dinheiro, sim. Você pode tocar em qualquer assunto com ela. Olha, Deus pode tocar em assunto... Eu não. Deus pode tocar qualquer assunto com ela. Falou em dinheiro... Não, Senhor, veja, eu cheguei, eu me ajoelhei, eu estou te chamando de mestre, eu estou reconhecendo que o Senhor é Deus. Eu fui criado na igreja desde pequenininho, eu conheço a Torá, eu passei pela cerimônia, tudo isso aí. Mas isso é só externo. Porque quando o Senhor realmente tocou no ponto, ele virou as costas para Deus e ele foi embora. Porque Deus pediu algo para ele, que na verdade era o Deus dele. Era o Deus dele. E ele não conseguiu se entregar aos pés do Senhor como Jairo conseguiu. E por que ele não conseguiu? Porque ele estava apegado e ele estava confiando nas riquezas e ele não estava confiando em Deus. Há exatamente 3 anos atrás, dia 3 de outubro, fez 3 anos que eu recebi o convite para vir para cá. Irmãos, eu estava muito bem lá em Curitiba. Eu estava decidido a ficar lá, eu já tinha reformado o apartamento, eu já tinha comprado sala, reformado sala, minha esposa é psicóloga, estava tudo certinho. Meus filhos encaminhados, eu estava morando num lugar bom, perto de um bom parque. Mas Deus falou comigo que o meu tempo naquele lugar tinha acabado. Tinha 6 meses que eu tinha acabado de organizar tudo, reformar tudo, arrumar tudo. Se o meu coração estivesse naquelas coisas, eu não estaria aqui hoje, eu estaria lá. E com boas justificativas para estar lá. Sabe por quê? Porque se eu tivesse dito não para vir para cá, 1 mês depois que eu assumi, veio a pandemia e a igreja fechou. Essa igreja aqui fechou 30 dias depois que eu assumi. Eu assumi 15 de fevereiro de 2020. Março de 2020, fecha a igreja, pandemia. E tem mais. Os irmãos que estavam aqui na época sabem o que eu estou falando. O meu salário ficou combinado de eu receber metade do meu salário, até que a receita da igreja dobrasse. Quando a receita da igreja dobrasse,
eu receberia 100% do meu salário como pastor. E eu vim para cá e deu pandemia. Se com os irmãos vindo na igreja, a receita teria que dobrar, com os irmãos vindo, pode ser que aconteça. Agora, com a igreja fechada, e eu com faculdade para pagar de 2 filhos, e com uma mulher que deixou todos os pacientes lá em Curitiba, se eu tivesse decidido não vir, eu estaria lá dizendo, foi a melhor coisa que eu fiz. Isso ia ser uma justificativa. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque teve pandemia, não ia dar certo, não ia funcionar. Mas quando Deus me pediu para entregar, Ele falou com a minha esposa, eu não vou falar com você, eu vou falar com Ele. E Deus levou a minha esposa para os Estados Unidos, ela ganhou uma viagem para os Estados Unidos, para não me perturbar no tempo de eu orar e decidir. Levou ela lá para os Estados Unidos, e levou a minha filha para um outro lugar, não sei para onde que ela foi, mas também não estava em casa. Fiquei sozinho. A comissão me ligou, e eu disse para Deus, eu vou tomar a decisão na ligação com eles. E Deus falou comigo, quando eu ouvi o que eles falaram, eu falei, e Deus falou assim, você vai. E eu falei, sim, Senhor. Então tá bom. Aí eu vim. Minha esposa estava nos Estados Unidos, esfria a cabeça até chegar. E a minha filha já estava com o coração transicionando, ela é mais espiritual. E eu cheguei aqui, irmãos, bem animado, pregando, feliz. Os cultos de quinta, de 20 pessoas, foi para 200 pessoas, não sei quem lembra disso. Lembram? Heranças do passado, bum! Eu falei assim, vai dobrar o meu salário, aleluia! Olha a cabeça do miserável. Claro, você também não tem conta para pagar? Tem. E você não quer chegar no final do mês e ter o dinheiro para pagar suas contas? Sim, eu também. E aí, deu 30 dias, a igreja fecha. Mas eu tinha entregue tudo para Deus, não tinha? Tinha. E aí eu falei para ele, Senhor, porque é bem assim que a gente faz. Senhor, foi o Senhor que mandou. O problema é seu. Sabe o que Deus fez? Deus dobrou a receita da igreja em março de 2020 até dezembro de 2020. Receita dobrada. Igreja fechada, receita, eu acho que vou fechar. Por que que Deus fez isso? Porque eu assumi um compromisso com Ele. E Deus é fiel para manter a sua promessa, Deus não deve nada a ninguém, Deus paga à vista, Deus não parcela. Ele é Deus. E eu entreguei. Eu era diretor do SESI Senai. Deus me falou, e eu recebi uma proposta melhor que essa para ir ser diretor do Dom Bosco Internacional. E eu falei, beleza, eu vou, é de Deus, isso é de Deus. Porque quando tudo que ganha mais, tudo que vai melhorar, a gente fala que é de Deus. É de Deus, é de Deus. Daí, numa noite, Deus falou assim para mim, e eu já estava aprovado, candidatos de São Paulo, eu já estava aprovado. Eu fui lá para assinar minha carteira e começar uma nova jornada. E Deus falou assim, diga para eles que você recebeu uma proposta melhor. E aí eu fui lá e disse assim, eu recebi uma proposta melhor. E recusei a vaga para ficar com 30% do que eu ia ganhar lá. Porque Deus mandou entregar. Deus me mandou entregar. Eu entreguei. E vou te dizer uma coisa. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar tudo para Deus todas as vezes que Ele me pediu. Todas as vezes. Quando eu entreguei a minha vida a Deus, o meu casamento estava falido, a minha esposa estava com depressão, a Márcia, ela estava irreconhecível, ela estava magra, mais magra. Não pode falar nunca que uma mulher não está magra. Ela estava mais magra. Ela não estava bem. Ela estava com depressão profunda.
Os meus filhos estavam desorientados, eu era um péssimo marido, um pai horroroso. Mas Jesus falou para mim: entrega para mim a tua vida. E eu falei: eu vou entregar. A minha esposa foi curada de depressão, e Deus transformou ela numa excelente psicóloga que ajuda pessoas a melhorarem. Eu, um lixo de homem, zero esquerda, pela graça de Deus, Deus me levantou como um pastor, que é muito melhor do que ser qualquer outra coisa. Os meus filhos que estavam desorientados, estão encaminhados, estão bem, porque eu entreguei a minha vida. Quando eu estava como empresário e Deus pediu que eu vendesse minha empresa, que me dava um bom lucro, para segui-lo, eu imediatamente vendi. Fiquei bom tempo sem dinheiro, mas isso não impediu Deus de fazer tudo no meu casamento, na vida dos meus filhos e na minha filha, e não me falta nada. Você está entendendo? Eu não estou te pregando uma mensagem simplesmente retórica, eu estou falando de vida, de verdade, de entregar de verdade. Não como esse rapaz aqui, que foi diante de Jesus, se ajoelhou, e ele representa uma igreja dentro da igreja, que vai diante de Jesus, que se ajoelha, que diz bom mestre, Senhor, que canta louvores, que faz tudo isso, mas quando Jesus diz assim: ei, entrega agora, vai, vende tudo que você tem, e você vai me ganhar, você vai para o céu, você vai andar comigo. Eu estou te fazendo um convite para você ser meu discípulo, eu estou te fazendo um convite para você me seguir. Você não estava ajoelhado aqui agora dizendo que eu sou Deus? Então bora. E ele não foi, ele não fez. Ele não fez porque ele estava apegado, ele estava confiando no dinheiro. No que você confia? Algumas pessoas não querem seguir a Jesus por causa da sua reputação. Pastor, ser evangélico, isso aí é coisa para ignorante. Ser evangélico, seguir a Jesus, isso aí é coisa para pobre. É para pobre mesmo. É para pobre mesmo, pobre de espírito. Sabe o que é ser pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que deseja desesperadamente a presença e a graça de Jesus. O pobre de espírito, ele é humilde. Por quê? Porque ele reconhece que ele é pó, que ele é pecador, que ele não é nada. É por isso que Jesus faz um convite: você quer me seguir? Você quer vir? Então vai pegar sua cruz. Primeira coisa, vai pegar sua cruz. O que é pegar a cruz? Pegar a cruz na época de Jesus, na época de Roma, do Império Romano, significa dizer para todo mundo: eu sou um lixo, eu sou pecador, eu não presto, eu preciso de Jesus, eu estou devendo. Se Ele não pagar os meus pecados, eu não sei para onde eu vou. Aliás, eu sei, é para o inferno. É admitir que você não é ninguém e que você precisa muito, muito, mas muito dele, mais do que tudo, mais do que o ar que você respira. Então vai pegar a sua cruz. E agora vem: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Vinde após mim, e eu lhe darei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada te cause dano algum. Vinde após mim, e eu encherei a tua boca, e você vai falar do evangelho, das minhas coisas, e o mundo vai crer que eu vim. Vinde após mim, e veja, as pessoas sendo curadas, os pecadores sendo salvos, os pobres recebendo o evangelho da graça, os mortos ressuscitando, os surdos ouvindo, os mudos falando, os leprosos sendo purificados, os aleijados andando. Vinde após mim, porque chegou entre vós o reino de Deus. A que reino eu pertenço? A que reino você pertence? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Falava eu nessa manhã na escola aqui. O reino de Deus é o domínio de Cristo. O reino de Deus está na sua casa? Onde há o domínio de Cristo, ali está o reino de Deus. O reino de Deus está em qualquer lugar.
aonde Cristo governe, domine, comande, sustente. O reino de Deus, disse Jesus, está entre vós. Mas Jesus continua, e é impressionante, porque ele vai falar aqui, quão dificilmente entrarão no reino de Deus, se tem muitas riquezas, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E o que é isso? Irmãos, há algumas interpretações para isso. Uma delas, e aqui a agulha é uma porta pequena no muro de passagem, tão pequena, que para um homem passar, ele precisa passar agachado, e que se ele tiver bagagem, se ele tiver mochila, ele precisa de tirar, senão ele não passa. Então, passar pelo buraco de uma agulha não dá para passar com mochila, não dá para passar com bolsa, não dá para passar com camelo, só passa você. O que é que Jesus está querendo dizer? Ele está falando da porta estreita. Cuidado, espaçosa e larga é a porta que leva à perdição, e são muitos os que estão entrando por ela. Mais estreito e apertado é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que estão passando por ele. Quando ele fala do buraco da agulha, uma das interpretações é essa: para você entrar pela porta, só passa você, não passa mais nada. O que isso quer dizer? Não passa o seu dinheiro, não passa a sua reputação, não passa nada que você confia, só passa você. A outra interpretação é uma interpretação literal, porque os apóstolos vão dizer assim: Senhor, é impossível. E Jesus fala assim: é impossível. É impossível mesmo que qualquer pessoa que confie em qualquer outra coisa que não seja eu, disse Jesus. É impossível mesmo que ela entre no reino de Deus. Mas para Deus não há impossíveis, porque Ele pode convencer o homem do pecado. E Pedro disse: Senhor, no meio disso tudo, Jesus ainda diz assim: e quem deixou pai e mãe, filho e filha, servo e serva, quem deixou tudo para me servir, vai receber 100 vezes mais. Nessa hora, obviamente Pedro, para variar, fala assim: Senhor, eu deixei tudo para te servir. E Jesus falou assim: pois é, e você vai receber. E já está recebendo. Isso significa, número simbólico, significa plenitude e abundância sobre sua vida. Irmãos, entendam o que é prosperidade. Prosperidade não é ter de tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. Quem tem Jesus sente falta de alguma coisa? Não. Por isso que na casa mais simples, no lugar mais pobre, aos olhos dos homens, eles podem olhar e dizer assim: tem falta de tudo. Mas Jesus pode olhar e dizer assim: ali não tem falta de nada, porque eu estou ali. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Entendeu? Quando você tem o Senhor, você não precisa de mais nada. Ponto. Tenho 5 minutos. Nesses 5 minutos que eu tenho, eu quero apelar a você. Eu quero que você apele a Deus. Senhor, me ajude a entregar o que eu ainda não te entreguei. O que é que falta eu colocar no altar? O que é na minha vida ainda que disputa o meu tempo contigo? O que na minha vida ainda disputa a minha caminhada contigo? O que eu preciso te entregar hoje, Senhor? Totalmente, completamente. Como eu posso fazer uma entrega total? Uma entrega sem reservas? Uma entrega plena? É isso que Jesus quer de cada um de nós. Que a gente entregue tudo aos pés dele. Tudo. Como diz aquele louvor: tudo entregarei. Tudo entregarei. Eu me lembro aqui, falei hoje pela manhã de Barnabé. Lembram de Barnabé? Quando Barnabé se converteu, ele pegou a sua propriedade em Chipre
Ele tinha um terreno na ilha de Chipre. Irmãos, a ilha de Chipre era cara. A ilha de Chipre era melhor que Torres. Torres, né? É melhor que outra cidade que tem um nome engraçado aqui, que eu não lembro agora. Xangri-Lá. Barnabé tinha uma ilha que era melhor que em Xangri-Lá. Seja lá onde isso for. É melhor. E Barnabé se converteu. E Barnabé entendeu, eu preciso doar, e eu não estou falando isso para você fazer isso aqui, tá? Então desbloqueia seu coração. O pastor está falando que é para eu vender tudo, dá tudo para a igreja. Para com isso, volte para o foco, voltou? Então, Barnabé vendeu aquele terreno lá na ilha de Chipre e deu todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. E foi bom para a igreja? Foi. Eu queria que tivesse um monte de Barnabé aqui. Ótimo, termina tudo. Foi uma bênção. Ele fez uma entrega total e sem reservas? Ele fez. Ele fez. Mas teve um casal que quis imitar e não fez igual. Ananias e Safira. Quiseram entrar para o clube do Barnabé com a metade do preço. Vamos vender o nosso também, a gente dá metade, a outra metade a gente deixa lá no Sicredi ali rendendo, e a gente vai dar uma de santão. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi. E o que o Espírito Santo fez? Primeiro ele matou Ananias e depois ele matou Safira. Os dois. Já pensou se ele ainda fizesse isso? Eu acho melhor você. Irmãos, nosso coração tem que ser dele. Tudo tem que ser dele. Se ele tiver você, ele vai te usar diferente. Você está entendendo? Olha, não é fácil, mas é bom. Vale a pena. Vale a pena deixar amigos, vale a pena deixar família, vale a pena deixar posição, vale a pena deixar reputação, vale a pena deixar locais e coisas de segurança que a gente constrói na nossa vida. Vale a pena, porque Jesus falou assim: se você fizer isso, você vai estar juntando tesouros no céu. E é uma grande verdade, irmãos, essa, porque os tesouros da terra, a gente começa a juntar alguma coisa na vida depois dos 40, não é? 40, 50. E aí já começa também a comprar remédio e quando você vê, você está gastando com um monte de coisa só para tentar ficar vivo. Não é fácil, gente, né? É que nem quem recebe 2 aposentadorias, uma para pagar remédio e às vezes a outra é para pagar aluguel. É duro. Se fosse só essa a nossa vida, seria muito ruim. Mas Jesus nos ensina que nós passaremos com Ele toda a eternidade. Então nós precisamos entender que o que nós fazemos agora, aqui e agora, se desdobra por toda a eternidade. Um dia eu e você estaremos com Ele. E talvez quem esteja mais prestando atenção na minha mensagem, aqui nesse culto, e pensando na brevidade da vida, seja a Cláudia, porque ela está com câncer. E ela talvez tenha pensado: será que acabou? Cláudia, eu não sei. Mas eu sei que se você entregar tudo a Ele, tudo Ele fará também. Ele não falha. Então, irmãos, vamos entregar a Deus, vamos nos entregar a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me.
estou pronto para pagar o preço que for necessário para te seguir, para agradecer teu nome. Vamos ficar em pé. Se você quer hoje fazer uma entrega, e às vezes até como família, vamos lá nós, nossa família, nossa casa, vamos colocar tudo aos pés de Jesus, vamos nos entregar a Ele. Eu quero fazer esse convite a você. Não é fácil, mas é o que Jesus pede. E sabe por que Ele pode pedir? Porque Ele se entregou totalmente naquela cruz, até a última gota de sangue. Então, a gente precisa se entregar também. Então vem, vamos orar juntos, fazendo uma oração de entrega. Deixa o seu lugar agora e vem. Vamos nos colocar. Se você veio em família, pegue na mão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, se você quiser, e venha para o altar e vamos entregar tudo ao Senhor. Uma entrega total, uma entrega sem reservas, dizendo: Senhor, eu não quero ser como esse homem que se ajoelhou, mas não entregou. Eu não quero que na hora H eu vire as costas para ti e vá embora. Eu quero entregar tudo aos teus pés. Vocês podem chegar assim para cá, só para quem está chegando, poder vir, para a gente orar junto. E Deus nos livre de negar a Jesus. Deus nos livre de, naquele momento em que Jesus pede algo para a gente triste virar as costas e não fazer, porque nosso coração não está certo, não está no lugar certo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas hoje, Senhor, no teu altar. E sim, Senhor, nós nos entregamos completamente, sem reservas ao Senhor. E, Senhor, o Senhor pode pedir o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. E nós vamos te entregar. Porque nós confiamos em Ti. E confiamos que o Senhor é bom. E não existe nada, Senhor, absolutamente nada que a gente coloque na Sua mão que o Senhor não possa multiplicar. Como o Senhor fez com os pães, como o Senhor fez com os peixes. Desde uma entrega simples até uma grande entrega, tudo submetemos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos e nos ajude, Senhor. E nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha, sobre entrega ainda, eu preguei aqui na quinta-feira sobre Abraão. E Abraão mostrou 3 níveis de fé. Primeiro nível de fé de Abraão, ele deixou sua terra, sua parentela, um lugar de segurança. Ele deixou tudo. Porque em Gênesis 12, Deus diz para ele: sai daí, desse lugar aí, vai para a terra que eu estou te mostrando. Abraão imediatamente obedeceu e foi. Só que isso não é tão difícil. Isso não é tão difícil. Isso eu e você podemos fazer também. Ele não é pai da fé por causa disso. Depois Deus apareceu para ele em Gênesis 17 e disse: Abrão, eu vou mudar o teu nome. O teu nome vai ser Abraão. E você será pai de multidões. E eu vou te dar um filho. Abraão esperou 25 anos. Segundo a fé de Abraão, é uma fé que espera. Ele teve que esperar 25. Terceira, Gênesis 22. Você esperou 25 anos para ter o filho, não esperou Abraão? Esperei.
Abraão amava tanto Isaac que chegou a fazer uma festa quando ele desmamou. Eu nunca vi na Bíblia festa de desmame. A única é de Abraão. Ele levou o menino como Deus mandou, um adolescente. Gênesis 22. E Deus disse: oferece para mim teu filho. Porque ele queria saber que posição ele estava ocupando naquele coração. E Abraão ofereceu. E Hebreus 11, versículo 19 vai dizer que ele creu que mesmo que ele tivesse matado Isaac, Deus o ressuscitaria. Sabe por quê? Porque Deus disse que ele ia ter uma descendência, que ele ia abençoar. A fé daquele homem transbordou. Ali ele foi chamado pai da fé. Por que isso, irmãos? Porque não dá para entregar nada sem fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá. Toda entrega exige fé. Amém, Cláudia? Estamos juntos, minha filha? Toda entrega exige fé. Tenha fé. E se você tiver fé, e você tem, você consegue entregar. Agora pense, junto comigo aqui. Deus é bom, sim ou não? Sim. Se Ele te pediu alguma coisa que aos seus olhos pareça ruim, desconfortável, quem é que está te pedindo? Deus. Ele não é bom? É. Qual o problema de entregar? Está entendendo? Mas a gente tem. Mas quando a gente aprende a confiar, não nas coisas, mas nele, aí a gente entrega. E como ele é muito bom, via de regra, ele pega, melhora e devolve. Agora só recebe isso quem entregou. E se ele não entregar de volta, ele deposita lá no céu. Ele falou: tesouros no céu. Uma hora, não é? Está escrito na Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe, e ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, em nome de Jesus, Deus recebeu a sua entrega. Ele recebeu. E o que vai acontecer agora? Não tire das mãos dele o que você colocou. Nós não podemos colocar e tirar. Não, a gente entrega e está entregue. Está nas mãos de Deus. E a gente só confia. Amém? Vanessa, é você? É, né? Áurea. Não, é a Vanessa ali. Não, a Vanessa. É Vanessa, né? É. Eu pensei em você, estava orando por você esses dias. Por isso que eu lembrei, estava orando por você. E Cláudia, eu vou ficar orando por você. E volte aqui, porque você vai voltar, para nos contar o que é que o Senhor fez. Amém, irmãos? Você está bem? Você está firme? Você está feliz? Nós somos como Jairo. Filhinha, desculpa, eu machuquei minha mão, não consegui ir na sua festa de aniversário. Marcelo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você é uma menina de Deus. Eu vi a sacolinha, eu recebi o docinho. Seja forte e corajoso. Por isso que eu estou pregando assim, viu? Você é uma bênção. Deus abençoe toda a família. Irmãos, semana abençoada para todos nós, amém? Deus está conosco. Nós somos discípulos de Jesus. Essa cidade vai conhecer o nome dele. Por quê, irmãos? Porque pessoas, crentes que se entregam, Deus usa poderosamente. Deus vai usar a sua vida, minha vida, a nossa vida. E pessoas que estão perdidas, desamparadas, tristes, encontrarão com você e serão renovadas. Porque o Espírito de Deus está em você. Amém? A minha vontade de ficar com vocês aqui a noite inteira, porque Deus é bom.
mas até isso precisamos entregar esse momento a Deus. Vamos entregar esse momento a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento ao Senhor. Todos nós que estamos aqui, entregamos esse momento de adoração ao Teu nome e reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso bem mais precioso. Nós Te amamos e nós jogamos tudo fora e consideramos tudo como esterco comparado com a Tua presença. Te amamos, Te desejamos, Te adoramos e Te buscamos de todo o nosso coração. Fica conosco, Senhor, e abençoa a nossa vida. Abre, Senhor, as portas para a gente passar, porque nós como igreja avançaremos e as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus recebeu a sua entrega. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.